Olá, Nuno Garopa, obrigado por ter aceitado o meu convite. Nuno, eu há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, ingenuamente acreditava que o mundo, pelo menos o mundo ocidental, seria cada vez mais livre, mais, sei lá, já nem digo mais desenvolvido economicamente, mas mais livre. E nestes 10 anos parece que tudo foi a crise financeira, foi o Covid, agora temos a guerra na Ucrânia. Eu olho para os Estados Unidos e eu não conhecendo isso, é uma coisa que lhe vou perguntar já a seguir, que conhece bem, vive aí. Há pessoas que eu conheço que vivem nos Estados Unidos e algumas já me disseram coisas do género que não sei se são um exagero, espero que sejam um exagero, que é os Estados Unidos estão com uma ruptura tão grande entre duas partes, no fundo estão partidos a meio, o que parece que indicia que pode um dia haver uma guerra civil. Disse-me isto um americano recentemente aqui no Porto, que vive nos Estados Unidos há 25 anos. Olhamos para a Rússia e vemos o que está a acontecer, com todas as implicações, já não digo na Ucrânia, que são terríveis, mas aquilo que vai acontecer na própria Rússia e no Ocidente, em relação mesmo à liberdade. Eu vejo os ocidentais hoje a censurarem muitas coisas russas, a fazerem no fundo aquilo que as ditaduras fazem. Olhamos para a China e vemos um controle tremendo sobre os cidadãos, de uma forma que parece quase o Big Brother em plena atuação. E isto, a mim que prezo a liberdade, não digo que me assusta, porque acho que já não tenho idade para ficar muito assustado e, portanto, nós temos é que lutar para melhorar a vida, mas é preocupante ou não? Não, olha, eu acho que sim, que não, ao mesmo tempo. Ou seja, acho que a ideia de que há uma linha de progresso em termos de liberdade e em termos de, no fundo, organização da sociedade, porque os regimes políticos não são mais do que uma organização da sociedade e, portanto, há uma linha de conquista da liberdade que vem desde o século XVIII e que evolui para mais e mais e mais. Eu acho que isso não é verdade e, portanto, nós vamos ter ciclos. E o que aconteceu nas últimas 2 gerações é que nós beneficiámos de um ciclo longo que fundamentalmente vai do final da Segunda Guerra até agora, de facto, uma hegemonia do modelo da democracia liberal ocidental. Eu acho que o que nós estamos a assistir é, portanto, a inversão desse ciclo, por razões variadas, mas para mim a razão fundamental, sinceramente, é o sucesso do modelo chinês. E o sucesso do modelo chinês é um sucesso que, do ponto de vista económico e social, cria uma enorme concorrência à democracia liberal ocidental e que neste momento exporta, porque a China obviamente está a exportar o seu modelo e o seu modelo é um modelo de autoritarismo soft que produz resultados económicos, produz resultados sociais e que neste momento o Ocidente tem uma enorme incapacidade para concorrer e daí que estão a acontecer os fenómenos que estão a acontecer. Em parte isso tem a ver com perdas de competitividade do Ocidente, tem a ver com a perda da vantagem tecnológica. Neste momento o Ocidente já não é muito mais tecnologicamente avançado que a China e tem a ver com as próprias contradições que a globalização trouxe para o modelo ocidental. E desse ponto de vista, se é preocupante no sentido que o modelo ocidental deixará de ser hegemónico, digamos, nos próximos 50 anos, isso parece-me evidente. Não, essa questão até do modelo chinês e do sucesso do modelo chinês. Para mim o sucesso económico é evidente. O sucesso social, tenho alguma dúvida, gostava que dissesse, porque disse sucesso económico, sucesso social, gostava que depois referisse o que é que significa para si o sucesso social do modelo. Mas a minha questão também é outra, que é, nós quando olhamos para esta dicotomia entre os dois modelos, nós temos no Ocidente cada vez mais sociedades em que garantem tudo e mais alguma coisa. Eu nem sequer estou aqui a fazer um juízo de valor, portanto é o que é. E, portanto, é cada vez mais uma sociedade garantista, onde, mesmo ao nível empresarial, as empresas têm cada vez mecanismos mais de controle, de compliance, etc, etc. E temos um modelo chinês que muitas vezes faz tábua rasa desses mesmos mecanismos e, portanto, é competitiva não só pelo custo, não só pela tecnologia, mas também pela forma como não cumpre determinado tipo de... Ou seja, não tem determinado tipo de custos, como, por exemplo, os custos ambientais, como tem o mundo ocidental. Como é que é possível competir? Como é que estes dois mundos vão competir? Ou seja, vamos ter que destruir algumas das vantagens do modelo ocidental para competir, vamos fazer com que os chineses venham para próximo deste modelo, porque parece que não vêm. Isto tem a ver com a questão de preferências, quer dizer, ou partimos do princípio que
toda a gente tem as mesmas preferências. Quando digo preferência, toda a gente digo em termos de sociedade, não estou a dizer em termos individuais, obviamente. E, portanto, eu acho que esse pressuposto criou a ideia no Ocidente durante muito tempo de que o modelo chinês, quando chegasse a determinado nível de riqueza e de competitividade económico, teria uma crise interna, porque seria impossível continuar por esse caminho sem ceder a regras mais democráticas, de maior coesão, de maior justiça social, de mais direitos sociais. E quando eu digo que neste momento há um sucesso, é porque os chineses provaram que isso não é verdade. É perfeitamente possível uma classe média viver num sistema autoritário sem preocupações de direitos sociais e sem grandes preocupações de justiça social, porque é isso que o modelo chinês demonstrou. E, portanto, o Ocidente tem dois caminhos. Ou, de facto, continua a entender que há valores ocidentais superiores a isso e paga o preço, tem que pagar, e o preço é, obviamente, uma certa decadência do seu modelo, ou terá que ajustar. Não sei o que é que o Ocidente vai fazer. Neste momento falámos há pouco do que está a passar nos Estados Unidos. Em parte o que está a passar nos Estados Unidos é isso. Os Estados Unidos deixou de ter competitividade que tinha, deixou de ter a hegemonia que tinha, deixou de produzir riqueza suficiente para satisfazer todas as suas opiniões internas e, portanto, tem neste momento um problema muito grave de polarização que não vai conseguir resolver facilmente, porque, ao contrário do que se possa pensar, a minha opinião é que os Estados Unidos estão efetivamente em decadência. Agora, é uma decadência lenta. A ideia de que as decadências se fazem de um dia para o outro é que me parece errado. O Império Romano também teve em decadência 500 anos ou 1400 anos, tivemos em conta o Império Oriental. Portanto, as decadências são lentas. Agora, os Estados Unidos controlou uma determinada agenda. Essa agenda impôs a nível mundial um conjunto de preferências que claramente os chineses não têm. Claramente a sociedade chinesa não tem, a opinião pública chinesa não tem, a classe média chinesa não tem. E criou um modelo alternativo. E esse modelo, de facto, é mais competitivo, em parte, porque não tem que pagar certos custos sociais que o modelo ocidental tem. Eu acho que o Ocidente vai ter que viver com isso, porque se não quer mudar de vida, então vai ter que consciencializar-se que há outros que querem outra vida e, de facto, são mais competitivos. Desse ponto de vista, parece-me evidente. Isto é diferente da questão russa, porque os russos não são modelo, não é? Os russos, aliás, parece-me que os acontecimentos conjunturais que estamos a assistir nesta altura refletem a própria crise da sociedade russa, porque a sociedade russa é uma sociedade que está a meio caminho entre os dois modelos e parte do problema da Rússia é que não decidiu ainda em qual dos modelos se quer inserir. Portanto, eu acho que a Rússia é um bocadinho diferente da questão chinesa. Nuno, voltando à questão, ou ainda à questão dos Estados Unidos, é exagero quando alguém diz, eu estou a dizer alguém porque foram americanos que disseram, não sou eu não vivo aí, quando alguém diz que os Estados Unidos estão de tal forma polarizados que estão a caminho de uma guerra civil, seja isto metafórico ou real, isto é possível, sequer, esta ideia? Não, metaforicamente penso que é real. Literalmente não, porque não me parece que as coisas se vão resolver por essa via. Agora, os Estados Unidos, evidentemente, têm neste momento uma incapacidade já de conciliar estas duas visões completamente antagónicas daquilo que é e deve ser o papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, têm um problema que é aquilo que é o seu sistema político ou partidário, aquilo que é a Constituição, está completamente desajustado da realidade. Obviamente, vem demonstrar que aquilo que era visto uma grande virtude dos Estados Unidos, na verdade, é um defeito, ou seja, as Constituições não podem durar 200 anos, os sistemas partidários e políticos não podem durar 200 anos, porque eles não refletem as sociedades, e, obviamente, o problema é que neste momento não se sabe muito bem como é que se consegue sair desta situação, até porque ambos os lados têm ideias muito diferentes do que é preciso fazer. Obviamente, se houvesse uma capacidade de gerar riqueza suficiente para satisfazer os dois lados, as coisas seriam muito mais fáceis. O problema com a globalização, com a perda de competitividade, com a perda da liderança tecnológica que o Ocidente e os Estados Unidos tiveram nos últimos 50, para não dizer 100 anos, ou 150 anos, obviamente que isso leva a que as coisas se polarizem. Essa polarização, na minha opinião, entrou numa fase bastante preocupante, porque ambos os lados, nesta altura, já dizem que se não ganham as eleições não são democráticas. E isso é o fim do consenso democrático, quando os partidos começam a dizer que só há democracia se ganha o meu partido, e, portanto, se ganhar o outro partido significa que não foi democrático, aí, de facto, estamos a romper o consenso democrático e vamos ver as consequências que isso terá a prazo. Ou seja, aí, se isso acontecer, se isso for um facto, que pode levar, inclusive, a conflitos.
conflitos. Obviamente, porque isso abre, a partir do momento em que nós dizemos que só é democrático se ganhar o meu partido e, portanto, se o outro partido ganhar, se o outro lado ganhar, foi não democrático, obviamente que isso legitima o recurso à força e a soluções não democráticas, porque a partir do momento em que ambos os lados deslegitimaram o outro lado. Ora, isto já tem, obviamente, já vimos algumas dessas situações desde a eleição de Obama, fundamentalmente, mas depois com 2016, com a eleição de Trump, depois com o ataque ao Capitólio o ano passado, mas, evidentemente, tudo isto abre um enorme problema, porque não é possível haver consenso democrático sem haver esta capacidade de, como se diz, o agree to disagree, não é? Concordar a discordar, concordar na discordância. Se nós não concordamos na discordância, portanto, o outro lado encarna um mal e encarna soluções não democráticas que estão a destruir a nossa democracia, evidentemente que isso vai acabar mal. E acho que essa situação é, neste momento, uma possibilidade grande nos Estados Unidos. Obviamente que tudo isto depois se personifica em pessoas como Trump ou como Biden, como se o problema fossem as pessoas e não, de facto, já há movimentos muito vastos de ideias, mas é evidente que isso é um grande desafio àquilo que é o sistema democrático americano, que está a precisar de uma profundíssima reforma institucional e constitucional, que não há vislumbre em termos de conseguir implementar isso. Pois, até porque essa reforma implicaria um consenso entre as partes no momento em que há quase uma incapacidade de uma falar com a outra, ainda mais difícil torna fazer essa própria reforma, não é? Obviamente, aliás, o que isto aconteceu foi o esvaziamento total do centro, não é? O centro está esvaziado, portanto, não havendo um centro que consiga fazer a ponte entre as duas partes, vamos ver como as coisas vão evoluir. É evidente que a alteração de lideranças a prazo pode acalmar ou não acalmar estes processos, porque há pessoas que são mais ou menos polarizadores. Mas parece-me que o problema é fundamentalmente estrutural e não é um problema meramente conjuntural. Agora, voltando à China, assim, ainda há bocadinho eu disse, e eu também achava isso, achava e acho que ainda acho, que a China é o grande vencedor em termos geopolíticos, parece emergir como a nova potência, e portanto com o eixo no fundo central do mundo a ir para a Ásia-Pacífico. Mas agora, com esta questão da Rússia, esta indefinição da China, estando ali assim numa corda bamba, diria um bocadinho às chinês, que não toma posição, diz que quer ser neutro, que isto não pode também, em termos morais, enfraquecer a China, se a guerra se prolongar na Ucrânia por muito tempo, e se a China se mantiver nesta postura de que não critica e diz que está ali assim numa posição equidistante, isto não pode fazer com que esse modelo chinês não seja visto de uma forma negativa a nível internacional? Isso não tem implicações na China? Eu acho que isso é relativo. É evidente que a China tem aqui uma gestão complicada, porque a China tem o problema de Taiwan, não é? E, portanto, a China está a ver quais são as repercussões que isso possa ter em termos geoestratégicos para a questão que preocupa mais concretamente, que é a questão de Taiwan. Por outro lado, uma coisa é aquilo que é a percepção da opinião pública ocidental não propriamente reflete opiniões ocidentais. Desse ponto de vista, eu não sei se as opiniões públicas na América Latina têm o mesmo grau de proximidade à guerra na Ucrânia que têm as opiniões públicas europeias. Porque as opiniões públicas europeias também não têm qualquer grau de proximidade a muitas guerras que aconteceram fora da Europa. Apesar de tudo, e não está assim tão longe, mas a questão da Líbia, da Síria, tudo isso são questões que os europeus olham com muita distância e com muito pouca preocupação na repercussão que tem no seu dia-a-dia. E, portanto, fora da Europa, a minha percepção é que a América Latina e a Ásia olham para a guerra na Ucrânia com a mesma distância com que os europeus olharam para a guerra fora da Europa. A questão aqui que se coloca também é a China provavelmente não tem ainda muito claro
qual é a solução que prefere nesta questão, porque uma vitória russa tem determinado tipo de repercussões, mas uma derrota muito grande da Rússia também tem repercussões geopolíticas que afetam a China. E, portanto, a China parece que, no fundo, o que preferiria era uma solução rápida. E cada vez menos isto parece ter uma solução rápida e, portanto, isso levará, eventualmente, a China a alterar lentamente a sua posição. Mas a China, é preciso estarmos habituados, a China altera as suas percepções e as suas visões, o seu papel no mundo, de forma muito lenta, ao contrário do Ocidente. Porquê? Porque o governo chinês não enfrenta ciclos eleitorais, não é? Enquanto os governos ocidentais, todos eles enfrentam ciclos eleitorais cada vez mais curtos. É preciso lembrar que os Estados Unidos têm ciclos eleitorais de 2 anos, o que é curtíssimo, e, portanto, isso altera drasticamente a forma como os diferentes governos se posicionam nestas matérias, não é? Isso aí disse uma coisa, antes de eu ir à minha próxima questão, disse uma coisa muito interessante, que realmente nós tendemos a esquecer, que é, e eu falo do meu caso, que vivo em Portugal, vivo na Europa, e portanto muitas vezes cometemos este erro absurdo de acharmos que o mundo é a forma como nós na Europa vemos o mundo. E efetivamente quem estiver em África, em países onde estão permanentemente em conflitos e em guerras, seguramente não terá a mesma percepção de uma guerra na Ucrânia do que nós temos, e mesmo na América Latina e na Ásia. Nós às vezes tendemos a esquecer isso. Uma coisa que lhe queria perguntar, agora vive, pelo que eu sei, nos Estados Unidos, passou se calhar nos últimos, não sei, mas últimos 20 anos fora do país a maior parte do tempo, mas já esteve em Portugal há uns anos, inclusive com cargo de responsabilidade, se não me engano, na Fundação Manuel dos Santos. Como é que alguém que teve aqui um cargo de responsabilidade numa fundação que foi e é importantíssima para o país, até por um conjunto de iniciativas, eu lembro, por exemplo, aquela que é mais conhecida, que é a Pordata, que é importantíssimo. Como é que alguém que esteve cá, mas também está fora, e portanto tem sempre uma visão um bocadinho diferente de quem passa aqui a maior parte do tempo, como é que olha para Portugal e para a evolução de Portugal nos últimos, sei lá, 10 anos? Eu acho que Portugal atravessa um momento complicado, porque não quero usar a palavra que muita gente já usou para descrever, mas Portugal está resignado. Não? Portugal resignou-se e resignou-se a ser um país dependente da União Europeia e que, no fundo, está sempre a viver entre crises. Nós todos percebemos que o país está altamente endividado e o país está estagnado, por muito que o Partido Socialista diga que isto é propaganda da direita, não é, quer dizer, o país está estagnado há 20 anos, é olhar para as estatísticas, não vale a pena andar com gráficos e inverter colunas para fingir que o país está a crescer. O país está estagnado, tanto está estagnado que neste momento ainda não chegou ao PIB per capita de 2019, que por sua vez era o equivalente ao PIB per capita de 2009, que por sua vez é o PIB per capita de 1999, neste momento com o Covid ainda não recuperou 2019, agora com a crise na Rússia, dificilmente, na Ucrânia, com a guerra, dificilmente voltará aos níveis de 2019 tão cedo como se pensava, e isso corresponde também a um processo de hegemonia do Partido Socialista, e, ao contrário da opinião de muita gente, eu acho que o sistema partidário português tem vindo a mudar nos últimos 20 anos, simplesmente as pessoas têm muita dificuldade em ter essa percepção quando estão elas próprias a viver esse momento, e é um regime que mudou para, primeiro, um domínio do PS e agora uma hegemonia total do PS, em que o PSD não é alternativa ao PS, e isso tem duas explicações. Uma, um envelhecimento enorme da população, e que tem a ver com a própria demografia, mas também o processo de imigração dos quadros mais jovens, e, por outro lado, uma enorme dependência do Estado. Hoje a economia portuguesa depende totalmente do Estado, ou em grande parte do Estado, e isso alterou drasticamente as forças vivas da sociedade portuguesa. Significa isto que não há solução? Pois não sei, a mim parece que Portugal está simplesmente dependente da Alemanha, enquanto a Alemanha pagar a conta, Portugal sobrevive. No dia em que a Alemanha, por qualquer razão, seja dentro de 5, 10 ou 50 anos, deixar de pagar a conta, Portugal tem uma dívida acumulada que vai trazer um choque enorme, e nessa altura veremos como é que quem for governo nessa altura possa vir a gerir a situação criada por este massivo endividamento público e privado que temos neste momento. Usou a palavra Portugal está estagnado, e eu concordo em absoluto, e por muito otimista que seja, que sou, eu começo a ter dificuldade em ver como é que é possível sequer mudar isto, pelas razões que disse, ou seja, nos últimos 20 anos não crescemos. Mas pior do que isso é que
há 20 anos nós não tínhamos a dívida que temos hoje. Há 20 anos não tínhamos a população envelhecida como temos hoje. Há 20 anos não tínhamos a fuga de jovens qualificados como temos hoje. Não lhe vou chamar fuga, mas é a saída que até seria uma boa saída se eles fossem para fora e voltassem para aqui. Portanto, isso seria excelente para o país. O meu receio, e que eu confirmo muitas vezes, é que muitos deles não voltam, porque, entretanto, fazem vida noutros países, porque encontram oportunidades que não têm aqui e, naturalmente, passam a voltar, mas é para férias. E voltar para férias não é assim que o país consegue crescer. A minha questão é, por muito otimista que seja, eu começo a olhar para os fundamentais e dizer assim, por onde é que é possível puxar para dar a volta a isto? Porque começa a não ser possível, ou seja, a hegemonia que falava de um partido, o Estado que hoje é omnipresente e cada vez mais. Portanto, com estas crises consecutivas, com a crise financeira, depois com o Covid e agora com as repercussões que vão ser tremendas em Portugal da invasão na Ucrânia, chega a um ponto em que a sensação que eu tenho é que já não há por onde puxar, ou seja, aquela parte privada que podia criar valor e que cria, e que existe e que felizmente está aqui, mas começa a ser muito pequena no todo. E, portanto, é uma locomotiva que, por muita vontade que tenha e capacidade, não consegue empurrar tantas carruagens, que são cada vez mais. Eu penso que esse é o problema. Portanto, a minha interpretação do que está a acontecer, ou o que aconteceu, e que, aliás, acho que as últimas eleições vieram claramente confirmar isso, é que, como dizia a certa altura Margaret Thatcher, no célebre discurso ao Partido Conservador, ela dizia as coisas têm que piorar antes de melhorar. E esta é a questão portuguesa, é que nós para melhorar vamos ter que piorar primeiro, porque não é possível sair da situação atual sem fazer alterações importantes. Essas alterações doem, como é evidente, já se viu um bocadinho com a austeridade, quer dizer, as coisas não se fazem a custo zero. Ora, o que existe é uma enorme dependência do Estado neste momento que não quer fazer alterações. E, portanto, sem fazer alterações, o que nós estamos a fazer é empurrar o problema para mais tarde. E esse problema vai sendo empurrado com um endividamento cada vez maior, que se vai justificando e dizendo que afinal é o PPR, é o PRR, e depois é o não sei quê, e depois é o não sei quantos, e portanto que os números não representam aquilo que representam. Não, aquilo representa uma dívida que vai ter que ser paga. Eu acho que grande parte das pessoas em Portugal acha que aquela dívida não é para pagar, que haverá alguma forma daquela dívida não ser paga. Não é a primeira vez, nós tivemos esse problema no final do século XIX e até praticamente ao Estado Novo, a ideia de que não se ia pagar a dívida, e que, portanto, haveria formas de não pagar a dívida, até que foi preciso, de facto, rupturas importantes, com consequências também políticas, para se sair da situação em que estava. A grande justificação também, se tivermos em conta, é o euro, não é? Isso é agora a justificação que está na moda das pessoas mais à esquerda. Porque, enfim, os pensadores mais à esquerda começaram por negar a realidade, dizendo que não havia estagnação nenhuma, e pouco a pouco foram dizendo, bom, estamos estagnados por culpa do euro. Só que isso também tem repercussões, porque, primeiro, nós não entramos no euro por qualquer mandato divino, foi uma decisão do PS e do PSD, digamos assim. Essa decisão significaria um conjunto de políticas económicas e financeiras que não foram feitas, porque fomos adiando. E há que dizer, eu não estou aqui a culpar a classe política, não estou aqui a fazer o populismo de dizer que a culpa é dos políticos, porque os eleitores é que votam, e votaram nestas soluções todas que foram adiante problemas. E a questão é que, neste momento, a saída do euro teria repercussões para a economia portuguesa também trágicas. Portanto, nós estamos aqui numa solução em que estamos a culpar o euro, mas nós não podemos sair do euro, porque se nós saímos do euro temos uma tragédia. Não é? Desde logo porque a nossa moeda teria uma desvalorização de tal maneira que a nossa dívida pública seria ainda mais problemática, a não ser que se pensasse fazer um default completo na dívida pública. E, portanto, eu acho que nós já perdemos 2 décadas e vamos continuar a perder décadas, porque, no fundo, eu acho que o votante mediano, digamos assim, o eleitor médio, o que acha é que é melhor continuar a empurrar o problema e fingir que o problema não nos afeta, do que, de facto, olhar de frente e procurar soluções para este problema, coisa que provavelmente os partidos da oposição não têm sabido explicar ao eleitorado, que isso terá custos enormes dentro de 5, 10 ou 15 anos, não sei, penso que será mais tarde do que mais cedo, porque também não vejo que a Alemanha esteja em condições de repente deixar de financiar a União Europeia, mas acho que é inevitável que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ora, essa questão do que dizia há bocadinho, que eu já acreditei profundamente nisso, hoje tenho dúvidas de que isto tem que piorar muito para melhorar. E porquê? Porque eu achei que o piorar muito foi na crise financeira.
Eu vi as implicações da crise financeira aqui em Portugal e das empresas com quem trabalho, ou seja, de como as pessoas sofreram, como muitas empresas sofreram, como muitas pessoas sofreram tremendamente naqueles anos. E, portanto, nessa altura, quando saímos da crise financeira, eu acreditei que depois de termos passado aquilo, depois de termos chegado à bancarrota por um determinado tipo de modelo, nós não queríamos mais este modelo. E a verdade é que o quisemos. Não só o quisemos, como o aprofundamos, como vivemos nele hoje. E, portanto, ou seja, nós já verdadeiramente já caímos, e isso não mudou. E eu começo a acreditar que o Hofstede, um sociólogo holandês que fez um estudo sobre as culturas organizacionais, que dizia que os portugueses, a seguir aos gregos, eram aqueles que tinham maior aversão ao risco, no sentido do desconhecido, do medo do desconhecido, mais do que risco. Isto é, que um português prefere uma desgraça conhecida do que uma possibilidade boa desconhecida. E, portanto, parece que é assim, ou seja, nós estamos a empobrecer, mas pronto, ok, já conhecemos, sabemos o que é isto, sabemos como é que se empobrece. Isto para mim é terrível, sinceramente. Isso aliado a outro elemento que é Portugal é o país da Europa que nos indicadores dos estudos de sociologia tem o menor nível de interpersonal trust, ou seja, aquilo que nós chamamos o capital social, a confiança no indivíduo abstrato. Portugal não tem confiança no indivíduo abstrato, portanto, Portugal tem imensa confiança na família, nos amigos, quer dizer, no circuito que está à sua volta, mas assim que está a uma ou duas pessoas de distância de si próprio, o português não confia. Ao contrário dos países nórdicos, em que há muito mais, talvez haja menos dependência da família, dos amigos, portanto há menos, digamos, uma sensação tribal, mas há mais confiança na comunidade. Portugal tem uma sensação muito tribal e pouca confiança na comunidade. E isso, evidentemente, tem a ver depois, tem repercussões nas relações económicas e sociais que se estabelecem. Mas eu acho que a grande questão é que a austeridade afetou gravemente o setor privado, ou seja, houve de facto grandes reduções no setor privado, mas criou dinâmicas complicadas no setor público. E o que nós temos neste momento é que temos dois grupos, que são os pensionistas e os funcionários públicos, que são dois lobbies fundamentais em termos eleitorais, porque representam uma grande fatia do eleitorado, e esses dois lobbies, claramente, não querem qualquer tipo de ajustamento. E é lógico que não queiram. De um lado, os funcionários públicos, porque qualquer reforma do Estado, qualquer alteração dos atuais equilíbrios, afetará diretamente os interesses dos funcionários públicos. Não estou com isto a dizer, nem ninguém está a dizer que todos os funcionários públicos votam no Partido Socialista, de maneira nenhuma. Mas estou a dizer que, em grosso modo, isso afeta. Os pensionistas também é lógico, porque os pensionistas, logicamente, pela questão demográfica, não podem ter o mesmo tipo de percepção do curto versus médio e longo prazo que uma pessoa tem aos 25 anos, aos 30 anos. Porque, obviamente, está numa fase da vida em que a sua visão de longo prazo, como dizia o Keynes, não é? No longo prazo estamos todos mortos. Pois, portanto, porquê é que eu estou tão preocupado com o longo prazo se já não cá estarei? E isso também cria o problema de enviesar as políticas públicas para o curto prazo. Quando nós dizemos em Portugal, as políticas públicas só pensam no curto prazo, só pensam no dia a dia, nunca pensam no médio prazo. Pois, mas é que os dois dos principais lobbies eleitorais são lobbies que precisamente querem políticas de curto prazo. A grande questão que nós temos em Portugal, mas o que eu acho que tem a ver com a sociedade civil, e enfim, reflete a minha experiência na Fundação Francisco Manuel dos Santos, é que os grupos da sociedade civil que têm uma visão de mais de longo prazo, seja porque são as gerações mais novas, sejam porque são as empresas que estão preocupadas com a vida das empresas para além da vida do indivíduo, não estão suficientemente organizados para exercer de contrapoder aos outros grupos. Eu com isto não estou a ser manicaísta e a dizer que os funcionários públicos pensionistas são maus e as empresas são bons. Não, o que eu estou a dizer é, enfim, a minha visão, aliás, liberal destas coisas. O ideal era termos concorrência entre os vários grupos sociais. O problema é que não temos uma verdadeira concorrência. Nós temos, no fundo, um oligopólio dominado por dois grupos e que os outros grupos sociais não conseguem, de facto, fazer frente a esse oligopólio, e isto, obviamente, distorce as escolhas eleitorais e depois as políticas públicas. E eu acho muito difícil sairmos deste paradoxo no curto prazo. E a questão é precisamente essa, é que no pós-crise financeira, em que poderia ter reduzido o peso de algum desses grupos, pelo contrário, nós hoje temos outra vez a administração pública com o mesmo peso que tinha antes da crise financeira,
e, portanto, quando tivemos aqui uma oportunidade durante alguns anos para poder fazer aqui um maior equilíbrio, não, o que fizemos foi reforçar. Temos, obviamente, muito mais pensionistas pela questão demográfica, temos menos jovens, porque a natalidade em Portugal é baixíssima e muitos deles estão a sair, ou seja, isso é quase a tempestade perfeita. E depois é engraçado... Não, ia dizer, e há que acrescentar a isso, é que a austeridade teve um ou outro efeito que eu acho que parte da direita não percebeu na altura, fez um clique, ou seja, a todo aquilo que é, digamos, os grupos rentistas da sociedade portuguesa, que no fundo vivem da realocação de rendas e não de produzir, o que a austeridade disse foi, isto um dia pode acabar. Portanto, isso, em vez de reduzir a procura de rendas, em vez de reduzir o rentismo por parte de muitos destes lobbies, o que fez foi acelerar esse rentismo. Porque precisamente a ideia de que é preciso ir comer essas rendas, é preciso ir procurar essas rendas já, porque eu não sei se daqui a 10 ou 15 anos essas rendas desaparecem em virtude de uma qualquer outra austeridade ou de uma qualquer outra crise financeira. Portanto, em vez de reduzir a procura de rendas, aumentou, acelerou a procura de rendas, o que acelerou, obviamente acelera um processo de estagnação e um processo de uma economia improdutiva. Nuno, estamos quase a terminar, isto passa no instante, para terminarmos com otimismo, quando olha para a nova geração portuguesa, eu já disse a minha opinião, não é? Portanto, eu sou otimista quando olho, acho que ela efetivamente nos faz ver que aí melhoramos, ou seja, temos gente muito mais informada, muito mais com mais mundo, mais global. É essa a percepção que tenho, principalmente alguém que está nos Estados Unidos. É essa a percepção que tenho, acrescentando que, ao contrário do que aquilo também nós temos tendência a pensar e a sentir, a história não é determinista. E, portanto, aquilo que nós podemos estar a pensar hoje, amanhã pode já não fazer sentido, porque há outro Covid qualquer, ou há outra coisa, outro choque qualquer. Ou vem um meteorito lá de fora e acaba com o planeta. Não sei, o que eu quero dizer, agora não foi otimista, foi negativo, mas o que eu quero dizer é, a história não é determinista, nós temos que deixar de pensar que a história é determinista. A história não é determinista, nada é inevitável. Agora, que há um acumular de nuvens, isso inevitavelmente temos que admitir, não? Olha, e fico com essa assim, esperando que não seja um meteorito, porque aí era um bocado chato, mas que efetivamente que seja verdade, Ou melhor, a verdade é que a história não é determinista e que efetivamente esse não determinismo, no caso português e no caso do mundo que nós, pelo menos, onde nós gostamos de viver, penso eu, que efetivamente venha a ser melhor. Muito obrigado, gostei imenso de falar consigo e tudo bom. Obrigado, bom dia. Obrigado.